Testemunho de casamento restaurado. Eu simplesmente entreguei tudo ao Senhor. Julie, como a sua jornada de restauração realmente começou? Tudo começou com apenas 2 anos de casamento, quando a nossa filha tinha apenas 1 ano. Eu ainda era muito imatura e inexperiente, então quando eu descobri uma traição do meu marido terreno com uma outra mulher, eu comecei a destruir tudo. Descobri tudo, como tantas outras pessoas, por meio de uma mensagem no celular dele. Gritei e contei a todos que pude que eu tinha sido traída. Cheguei a mandá-lo embora, mas na mesma semana ele voltou. Ele disse que mudaria, mas o problema é que eu não mudei. Eu decidi que eu era uma vítima e sempre o acusei de destruir o nosso casamento. Na verdade, naquela época, eu não tinha a menor ideia de que era eu quem estava errada. Eu sempre fui contenciosa e argumentativa, gritando com ele e o tratando como uma criança. Nunca fui submissa e nunca o respeitei como uma esposa deve respeitar o marido. Quando ele voltou, eu jurei fazê-lo pagar pelo que ele havia feito comigo. Foi assim que começou a minha trajetória de dor e sofrimento. Não foi surpresa para ninguém que meu marido continuou a me trair. Nessa época, nossa filha já tinha 3 anos e descobrimos que ela tinha câncer no fígado, mas sua cura é outro testemunho que eu devo a Deus. Mas menciono isso porque desde a nossa primeira traição, nós 2 estávamos longe do Senhor. Embora nós tenhamos nos conhecido na igreja, ambos éramos cristãos e tínhamos dedicado as nossas vidas a servir a Deus como uma família. Foi a doença da nossa filha que me fez correr de volta para o meu Salvador. Com muita dor eu percebi que eu estava sozinha e em certo momento meu marido também correu de volta para ele. Mas nenhum de nós se rendeu ao Pai de todo o coração. Então, como continuamos a cometer os mesmos erros, mesmo esse evento catastrófico não mudou nenhum de nós. Como Deus mudou a sua situação, Julie, quando você o buscou de todo o coração? O meu marido se envolveu com outra mulher, o que durou apenas alguns meses. Eu tolamente causei ainda mais sofrimento a mim mesma, pois estava sempre bisbilhotando o celular dele, os seus e-mails e procurando suas fotos pessoais. Então eu descobri tudo. Mais uma vez eu me desesperei e dessa vez eu liguei para alguns irmãos da nossa igreja e pedi ajuda, como se algum ser humano neste mundo pudesse me ajudar naquele momento. A dor que eu estava vivendo era excruciante. Esse ato estúpido só me fez desmoralizar meu marido cada vez mais diante das pessoas que conhecíamos e da igreja que frequentávamos. Foi então que mudamos de igreja e fomos para outra da mesma denominação. Também nos mudamos para um bairro diferente onde ninguém sabia da história do nosso casamento fracassado. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Julie, que o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Mesmo depois disso eu não mudei e considero isso a pior parte do meu testemunho. Nessa nova igreja eu me envolvi em vários ministérios, incluindo o ministério de louvor. Eu realmente amava estar na casa de Deus. Meu marido também se envolveu no ministério da igreja, mas novamente logo se afastou de Deus. Tolamente, eu continuei indo à igreja sem o meu marido, porque eu pensei que essa era a maneira de me aproximar de Deus. Em vez disso, eu terminei de demolir a minha própria casa. Me envolvi com um homem no ministério de louvor. Então as lutas que continuaram no meu casamento se tornaram 10 vezes piores do que antes. Julie, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Foi então que eu me vi cercada de mágoa e ódio por causa do outro homem que eu tinha na minha vida. Então eu soube que a outra mulher tinha dado à luz uma menina, que era filha do meu marido. Com uma trave no meu próprio olho a quilômetros de altura, eu tomei a pior decisão da minha vida, me vingar. Veja bem, eu frequentava a igreja e participava de ministérios, mas sem a proteção espiritual do meu marido como meu líder espiritual. Sim, eu aprendi esse perigo no RMI, mas eu ignorei, pensando que não poderia me afetar. Finalmente eu consegui enxergar o meu próprio adultério contra Deus e contra meu marido terreno. Imediatamente, naquela mesma semana, a pregação da minha igreja passou a ser sobre ir até a pessoa a quem você ofendeu. Então eu dirigi até a casa da outra mulher e confessei tudo ao marido terreno, o que piorou as coisas, porque eu acredito que parte de mim queria machucá-lo. Ele disse que não me deixaria, mas disse também que não me perdoava, assim como eu nunca o havia perdoado. Depois disso, embora ele tenha permanecido em casa, conseguiu um emprego muito longe de casa e lá se envolveu com outra mulher. E, novamente, eu cometi os mesmos erros de uma mulher briguenta e argumentativa.
Entrei no Facebook dele, verifiquei seus e-mails, suas fotos, descobri tudo. E novamente, como um ciclo mortal, tudo se repetiu na minha vida. As crises, as brigas e o que levou a um ponto de agressão da minha parte. O verdadeiro inferno que eu vivi estava prestes a piorar. Julie, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Bom, então eu comecei a procurar ajuda na internet. A minha vida mudou quando eu descobri o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Li tudo o que estava lá e comecei a aplicar na minha vida. Os ensinamentos do livro de Erin estavam guardados no meu coração. Engravidei do meu segundo filho, um menino. Foi durante uma gravidez turbulenta, mesmo com meu marido longe de nós, e eu sofrendo. Eu continuei tentando mudar a situação com as minhas próprias forças. Nada mudou, até eu sair da igreja. Foi por motivos egoístas, eu estava cansada de ir sozinha, eu terminei o meu relacionamento com outro homem. Logo, meu marido deixou o emprego e essa outra mulher. Ele disse que seria fiel a mim novamente se eu acreditasse que poderia fazer o mesmo. Eu disse a ele que o outro homem e eu tínhamos terminado e foi então que finalmente eu coloquei em prática os ensinamentos do livro. Eu parei de seguir e espionar o meu marido e o libertei. Deixei-o ir completamente e abracei o meu marido celestial. Foi então que finalmente eu me libertei. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Julie. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Um dia inesperado aconteceu. Meu marido saiu de casa para trabalhar, mas voltou 10 minutos depois, perguntando o quanto eu o amava. Ele confessou que havia se envolvido com outra mulher, mas dessa vez era uma outra mulher casada. Dessa vez eu não tinha descoberto nada, então eu fiquei chocada. Como eu poderia deixar para lá? Eu não podia, mas ele podia. Eu simplesmente entreguei tudo a ele. A trave finalmente saiu do meu olho. Eu não me considerava mais tão inteligente e sempre irrepreensível. Como diz a sua palavra, foi a minha humildade que mudou o clima espiritual. O segundo evento inesperado aconteceu quando meu marido quis ir para uma nova igreja. No dia em que a visitamos, ele pediu para falar com o pastor, e então, com lágrimas nos olhos, segurando a minha mão, ele confessou o seu pecado de fraqueza sexual. Ele pediu a Deus que o ajudasse enquanto deslizava da cadeira e se ajoelhava. Então o pastor orou por nós dois, porque eu também expliquei que havia sucumbido à mesma fraqueza. Agora somos membros dessa igreja. E embora eu esteja sob a proteção do meu líder espiritual, as minhas refeições espirituais vêm do RMI, e a minha proximidade com meu marido celestial se encontra no meu tempo de silêncio com ele. Ele me disse várias vezes o quanto se arrepende de tudo que fez e que quer começar uma nova vida. Ele explicou tudo o que eu fiz que o desagradou, e o que ele disse praticamente o empurrou para as outras mulheres. Sou grata pelo que ele disse ter sido exatamente tudo o que eu confessei aqui. Os gritos, a maneira como eu o tratava, como um dos meus filhos. Enfim, tudo se resume à mulher contenciosa e argumentativa que eu conheci todos esses anos e que explicou que a única maneira de mudar era encontrando o meu marido celestial. Julie, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, não o fará? Ou tendo falado, não o fará? E disse a ele, ouvi todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafa, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão. A peleja não é vossa, mas de Deus. Julie, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? Embora eu tenha comprado e lido todos os recursos, eu só voltei ao RMI e comecei a ler os encorajamentos diários sobre os cursos. Mudei pela primeira vez durante o curso 1, entendi mais no curso 2 e me preparei para a restauração do curso 3. Mas quando tudo mudou, quando o impossível aconteceu, isso foi durante a segunda semana do curso Encontrando a Vida Abundante. Querida amiga, Deus restaurou o meu casamento, não porque eu merecia,
mas porque Ele é misericordioso e infinitamente bom para mim. Seu problema pode ser grande, querida irmã, mas Deus é maior do que qualquer coisa, qualquer pecado. Ele acalmará as tempestades da sua vida se você simplesmente o colocar em primeiro lugar. Julie, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, eu realmente quero ajudar outras mulheres. De qualquer forma, Julie, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Bem, às vezes eu penso que eu não estou preparada para a restauração, mas continuo lutando para me soltar, me calar, ter um espírito tranquilo e gentil e gentileza na minha linguagem. Isso porque eu pratiquei fazer coisas na carne por muito tempo. Eu sei que eu preciso continuar nos cursos do RMI que me ajudam a ter intimidade com meu marido celestial. Eu peço a Deus todos os dias para ter uma intimidade maior com meu marido celestial. Mais do que restauração com meu marido terreno, eu quero conhecer a voz do meu marido celestial. Quero ouvi-lo falar comigo. Quero ter um relacionamento com ele acima de tudo. Anseio ser sua noiva e quero que ele seja o meu marido celestial, porque é aqui que eu encontrei a verdadeira paz e o verdadeiro amor. O processo de restauração do casamento não termina quando seu marido volta para casa, mesmo depois de se arrepender. Quando ele volta para casa é apenas o começo. Se você não o tem como seu marido celestial, então você e eu não podemos esperar acabar com a nossa tolice e arrogância espiritual. Precisamos continuar nos apegando ao único que pode nos ajudar com a nossa falta de perdão, com a nossa contenciosidade. Só Ele pode nos ajudar a colocar em prática a sabedoria encontrada nos livros, nas lições e nos testemunhos que cada uma de nós encontrou aqui no RMI. Sem apoio contínuo, eu certamente continuaria a empurrar o meu marido terreno para os braços de mais uma outra mulher. Eu peço desculpas pela demora em escrever meu testemunho. Não foi bem assim que eu imaginei, mas eu tenho muito a agradecer a Deus. Ele é completamente apaixonado por mim, então por sua infinita bondade e misericórdia, porque os seus planos são muito melhores que os meus. Eu precisava ter certeza de que eu confessaria tudo a todas vocês.